Amén, aleluya. Chegamos a mais uma mensagem da nossa conferência Tropas e Llegamos a Capitães. un nuevo mensaje de la conferencia Tropas y O tema da Capitanes. nossa comunhão de hoje El tema de nuestra é comunión de corações hoy corretos. son corazones Queria convidar você correctos. a repetir comigo. Quería invitarlo Corações a que repita corretos. conmigo. Corazones correctos. Fala assim: eu quero Diga ter um conmigo, yo coração quiero correto. tener un corazón correcto. Senhor Jesus. Señor Algumas semanas Jesús. atrás, Algunas semanas atrás nós desfrutamos de uma mensagem que foi disfrutamos ministrada pelo irmão Pedro de un mensaje em que fue Ocala, nos ministrado Estados por el hermano Unidos, Pedro en Ocala, en los e ele Estados disse a Unidos. seguinte frase. Y él Frase dijo la essa siguiente frase. que aponta para mim e para você também. Esa es una frase que me Ao toca a criar o mí y a usted homem, también. Deus já Cuando enxergava Dios creó al que ele hombre, faria a sua vontade. ya él sabía que haría su voluntad. Eu creio que todos nós, à medida que vamos Yo creo que crescendo, todos nosotros, a la medida que vamos vamos fazendo planos creciendo, para a nossa vida. vamos planeando Talvez algunas você, cosas para nuestra que vida. já é adolescente, jovem, Tal vez usted, tenha que aún es planos de se adolescente, un casar, joven, de adquirir haya uma planeado profissão, casarse, mas tal quando Deus vez nos graduarse de criou, alguna profesión, além pero dessas cuando Dios nos coisas, creó, Ele tinha parte outros de todo planos em eso, relação a nós. Él ya tenía otros planes Ele para nuestra anelava vida. e até mesmo Él enxergava anhelaba, eu e y aún mismo você ya veía, fazendo a ya nos sua veía a usted y vontade. a mí haciendo su voluntad. Esse é o futuro que o Senhor Este es el idealizou para futuro nós. que el Señor E ya esse também idealizó deve para ser o nosso nosotros. anelo, Y ese también debe ser servir nuestro ao anhelo, Senhor e fazer a sua vontade. servir al Señor y hacer su voluntad. O livro de Isaías, capítulo En 49, Isaías capítulo versículos 49, 1 e 2, diz assim: versículo Ouve-me 1 y terras do 2 mar, dice, e Oídme vós, costas povos de y longe, escuchad, escutai. pueblos lejanos. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, Jehová me llamó desde o ventre de minha mãe desde el fez menção vientre, do meu nome. desde las Pôs a minha entrañas de mi boca madre tuvo mi como nombre en espada memoria, aguda, y puso na mi boca sombra como espada da aguda, sua mão me escondeu, me cubrió con fez-me la uma sombra de flecha su mano, polida y e me me puso guardou por em saeta sua bruñida, me aljava. guardó en su E me aljaba. disse: Tu és o Y me meu dijo, servo. mi siervo eres. Muito antes de nós termos nascido, Mucho antes de eu e haber você nacido, já havíamos sido usted chamados y por yo Deus. ya habíamos sido llamados por Dios. O Senhor já nos conhecia El e Ele Señor nos ya nos chamou muito conocía. antes do nosso nascimento. Él nos llamó mucho antes E de ao longo nuestro da nossa nacimiento. vida, Y Ele alrededor nos de nuestra vida, guardou, al pasar, Ele Él nos nos ha escondeu. guardado, nos ha Você está aqui escondido. nessa manhã Si usted está aquí en esta porque o Senhor mañana, te escondeu. es porque el O Señor Senhor te te escondió. guardou. Señor te guardó. O Senhor te guardou porque Ele espera poder El usar Señor você, te Ele guardó espera porque Él poder me usar espera usarte como uma y flecha usarme nas suas mãos. como una flecha en sus manos. Chegou a nossa vez, irmãos. Ahora es nuestro momento, hermanos. O Senhor está com o seu arco El Señor nas está mãos con su arco en las e manos Ele espera poder contar com essa geração. y Él Tropas, espera contar con esta capitães, generación, tropas, valentes de capitanes, Davi e valientes de David intendentes. e Deus intendentes. deseja usar cada um de nós como Dios flechas desea nas suas mãos. usarnos a cada uno de nosotros como esas Deus, saetas o en Senhor sus fez da manos. nossa boca uma Y el espada Señor hizo cortante, de nuestra boca una espada cortante, capaz de dividir a vida das pessoas capaz de em um dividir, antes separar la vida e de las depois personas en da un sua antes y un aparição. después de su Deus deseja aparición. nos enviar às ruas. Dios Deus desea deseja enviarnos nos a las usar como calles flechas y desea para usarnos alcançar o como coração esas das pessoas saetas para alcanzar e el levar a corazón de elas las uma palavra personas que pode mudar a y vida. llevarles una palabra que puede cambiar su vida. Sem dúvida alguma, há entre nós pessoas que foram alcançadas Sin por uma dudarlo, flecha. pero nosotros ya hay personas que fueron alcanzadas ya Graças a por Deus una pela vida flecha. dos nossos comportores, Gracias a Dios por la vida de nuestros dos irmãos colportores, missionários de los hermanos que servem no misioneros Brasil e no exterior. que sirven en el Brasil y en el Graças exterior. a Deus pela casa de adolescentes. Gracias a Dios por la casa de adolescentes. Todos nós somos essas flechas. E Deus Todos nosotros deseja somos esas flechas. nos usar para poder mudar a vida das pessoas.
pessoas. Dios desea usarnos para cambiar la vida de las personas. Você deseja servir ao Senhor? ¿Usted desea servir al Señor? Quem deseja servir o Senhor ¿Quién precisa estar desea servir al alinhado Señor? com o seu coração. Este que lo desea Nós necesita estar alineado con su precisamos conhecer corazón. o coração de Deus Nosotros e necesitamos precisamos conocer alinhar el o nosso coração corazón de com Ele. Dios y alinearlo con el de Él. Somente assim nós Solo de esta iremos manera conseguir realizar a sua vontade. lograremos Caso hacer su contrário, voluntad. nós podemos até mesmo atrapalhar o Caso Senhor. contrario, hasta podremos estorbarle a Dios. O livro de Atos, capítulo 13, En Hechos 13, versículo 22, versículo mostra 22, nos que Deus muestra um dia buscou alguém que Dios un día que buscó era a segundo o alguien seu coração. que Se era em de Davi, acuerdo filho de según su Jessé, corazón. homem segundo o meu Quitando coração, ese, que fará he toda hallado a a David, hijo minha de Isaí, vontade. varón conforme a mi corazón, quien hará Deus todo só lo que yo buscou quiero. Davi Dios porque solo o buscó seu a David antecessor falhou. porque la persona que estaba antes de él falló. O antecessor de Davi foi um homem chamado Saul. El antecesor de David Saul era un hombre llamado recebeu a Saúl. comissão de governar sobre o povo de Israel. Saúl recibió la comisión de gobernar sobre el E Deus pueblo de lhe Israel. deu uma única instrução: Dios solo le dio una atenta instrucción: às minhas palavras. atiende a mis palabras. 1 Samuel, capítulo 15. Primera de Disse Samuel, Samuel capítulo a Saul: 15. enviou-me o Senhor a ungir-te rei Le sobre dijo seu Samuel a povo, sobre Saúl: Israel. Atenta, Jehová me pois, envió a que te agora ungiese. às palavras Ahora pues do está Senhor. atento a las palabras de Jehová. Amados irmãos, Amados desde o hermanos, início deste ano, desde el Deus tem inicio de falado este conosco año, de maneira muito forte Dios ha hablado con nosotros de una acerca da forma muy importância fuerte de nós darmos acerca de la ouvidos à voz do importancia Senhor. de Veja, escuchar la voz del não é Señor. sobre ouvir mensagens, mas Mire, no es sobre sobre ouvir a escuchar un voz do mensaje, Senhor. sino sobre oír la Esse voz del assunto é muito Señor. sério e Esto nós es algo muy precisamos serio, nos dar conta hermanos. da seriedade Nosotros que ele exige. necesitamos entender este nivel de seriedad. Saul falhou em não atentar às palavras do Senhor. Saúl falló en no atender a las Deus deu uma palabras del orientação a Señor. ele por intermédio do seu Dios profeta. le dio una orientación por medio de su Versículo 3: profeta. vai En el agora, versículo fere a 3, Amaleque e ve destrói pues y totalmente hiere a Amalek y tudo o que destruye tiver, e todo lo nada que tiene poupeis. y no te apiades de él. Versículo 7: então feriu Saul os Versículo 7, Amalecitas. Versículo 8: tomou vivo Saúl Agag, derrotó a los rei dos amalecitas. Amalecitas, Versículo porém 8, y tomó matou vivo a Agag, milhares de rey de homens Amalek, a fio de espada, e pero a todo el Saul e pueblo o povo mató a filo pouparam de Agag espada. Y Saúl y e el o melhor pueblo das ovelhas e dos perdonaron a bois Agag e dos y a lo mejor de animais las e dos ovejas cordeiros y del e o ganado melhor mayor, que havia de los e animales trouxeram engordados, de los deste carneros y de igualmente todo lo por toda bueno, coisa y no lo vil. quisieron destruir, mas todo lo que era vil y Saul não atendeu despreciable destruyeron. Saúl e no não atendió executou y no fielmente as palavras do ejecutó Senhor. fielmente las palabras del Señor. Então veio a palavra do Senhor dizendo, Entonces versículo vino 10: la palabra del pesa-me Señor diciendo, haber versículo constituído a 10, Saul rei, porquanto me ele pesa haber diligente puesto por rey seguiu a e não Saúl, porque executou se ha as vuelto en minhas pos de mí palavras. y no ha cumplido mis 19: palabras. porque pois Versículo não atentaste 19, à voz do ¿por qué pues Senhor. no has oído la voz de Jehová? Saul não atentou, não deu a devida Saúl no atenção à voz do Senhor. escuchó la Como voz del resultado, Señor. versículo 23, Y como é nos resultado de diz: esto, el versículo visto que 23, rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou aqui, por a cuanto ti tú e à tua desechaste la casa. palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eu não sei se você consegue perceber o que Yo está no em sé si jogo. usted logra aquí percibir Quem lo que aqui está en juego. deseja reinar com o Senhor, diga um amém. ¿Quién aquí desea reinar con el Señor? Diga amén. Reinar com o Senhor está Reinar con relacionado el Señor com está atentar, relacionado seguir, con atender, executar seguir, e obedecer ejecutar y fielmente as obedecer palavras do Senhor. fielmente las palabras del Señor. Deus tem falado conosco, Dios nos ha hablado, mas será que nós estamos ouvindo o seu falar? pero ¿será que estamos Repito, escuchando su hablar? não é sobre ouvir mensagens, Repito, no es é solamente sobre escuchar un decorar versos mensaje e até mesmo o reproduzir, memorizar como até mesmo um versículos y papagaio después faz. aprender a reproducirlo como lo hace un Mas loro. vemos
Nosotros, em cada mensagem tem uma palavra específica en cada e um mensaje hay una falar palabra específica y un específico hablar para você. específico y directo para ti. E nós precisamos dar atenção à Nosotros voz do Senhor. necesitamos atender la A voz del razão, Señor. porque muitas vezes nós não conseguimos ¿Cuál ouvir a es el voz do Senhor, motivo? Muchas veces é no logramos porque escuchar la voz del Señor. ao Es nosso redor, ou até mesmo dentro de porque nós, a nuestro há alrededor o muito aún barulho dentro de nosotros hay e mucho nós ruido. precisamos fazer calar Y toda nosotros voz que nos necesitamos impede de ouvir a voz do Senhor. silenciar toda voz que nos impide oír la voz del Señor. Abacuque, capítulo 2, Habacuc 2, versículo 20, diz assim: O versículo Senhor, 20 porém, dice así: está no seu santo templo, Mas Jehová cale está en su diante santo dele templo, toda a calle terra. delante de él toda la tierra. Eu quero te convidar nessa manhã Yo quiero invitarte en esta a mañana silenciar o seu interior. a que puedas silenciar tu interior. Aquieta a sua mente. Quieta tus pensamientos. Ouça a voz do Senhor. Não ouça a minha voz, Escuche la voz del nem de Señor. qualquer outro No homem que escuches suba mi aqui. voz, ni de cualquier otro hombre que se suba aquí. Nós precisamos ouvir a voz do Nosotros Senhor. necesitamos Deus oír la voz del usa as Señor. pessoas. Dios Deus usa a usa las os seus personas. profetas. Deus Dios usa usa a os sus seus apóstolos. profetas. Dios usa a Mas sus nós, apóstoles. enquanto ouvimos, precisamos Pero escutar nosotros, a voz mientras do Senhor. escuchamos, necesitamos Eu pergunto para você, escuchar la voz del desde o início Señor. dessa conferência, Deus já falou com você? Desde el inicio de esta conferencia, Você já ouviu a Dios ya voz habló do Senhor? contigo. ¿Ya escuchaste la voz del Señor? Versículo 2 do capítulo 3. Tenho ouvido, ó Versículo Senhor, 2 del capítulo as 3. tuas declarações e me He sinto oído, Señor, tus declaraciones y me quem ouve siento a voz do alarmado. Senhor Quien se sente escucha la alarmado. voz del Señor se siente O alarmado. que a voz do Senhor mexeu com o seu coração desde o início ¿Qué dessa de la voz conferência? del Señor movió tu corazón desde el inicio de esta Se você conferencia? continua o mesmo, Si se os seus continúa lo mismo, pensamentos são os mesmos, se as suas intenções tus são pensamientos as son los mesmas, mismos, si tus talvez você intenciones son ainda las não tenha se mismas, sentido alarmado. tal vez aún no has sentido este sentido de Nós alarma. precisamos ouvir a voz do Senhor. Nosotros necesitamos escuchar la voz del Señor. Deus busca uma geração de jovens e adolescentes Dios busca una generación de jóvenes y que adolescentes sejam diferentes, que sean diferentes, que escutam o que ninguém escuta e que vê o escuchan que lo que ninguém nadie vê. escucha y ve lo que nadie ve. Quando nós ouvimos a voz de Deus, Cuando nós temos a nosotros garantia escuchamos la voz de de que Ele está Dios, conosco. tenemos la garantía Você sabia de que disso? Él está con nosotros. Quando você ouve a voz de Deus, você tem a Cuando usted garantia escucha la voz de que Dios, Ele está conosco. usted tiene Ele está la contigo. seguridad de que Él está contigo. Senhor Jesus. A Bíblia Señor conta a história Jesús, de um jovem la Biblia chamado cuenta Samuel. la historia de un joven llamado Samuel. Samuel era um menino que começou a servir a Samuel Deus era un joven desde que muito comenzó a novo. servir a Dios desde Aos 12 muy anos, ele foi pequeño. levado para o templo A los 12 años ya lo para llevaron al servir templo e aprender a servir com o para servir y sacerdote. aprender a servir con el sacerdote Elí. E o capítulo 3 do livro de 1 En el Samuel, capítulo 3 de Primera versículo de 7, Samuel, nos mostra que, embora versículo ele estivesse 7 na nos casa de muestra Deus, que aunque él estaba en la casa de Jehová, Samuel ainda não conhecia o Senhor, Samuel aún no conocía al Señor, porque o Senhor não havia ainda porque falado el com ele. Señor aún no lo había Talvez você hablado con él. esteja na igreja Tal vez desde a usted sua esté aquí en la infância iglesia desde muy e será que pequeño, você desde su conhece o Senhor? niñez, pero ¿será que usted conoce al Señor? Talvez você já tenha vindo aqui, Tal vez usted ya haya venido participar de uma aquí, conferência como essa tantas haya outras vezes, participado de una conferencia como mas a esta questão muchas é, veces, você ouviu a voz do
Pero la pregunta es, ¿ya escuchó la voz del Queridos Señor? irmãos, Deus precisa Queridos falar hermanos, conosco nessa Dios conferência. necesita hablar con nosotros en esta conferencia. Você não pode voltar para casa sem Usted ouvir a no voz de puede Deus. regresar a la casa sin escuchar la voz de Dios. Samuel, enquanto dormia, ouviu o Senhor falar com Samuel, ele. mientras dormía, escuchó al Señor Ouçam que le hablaba. por El vezes Señor lo vezes. llamó Ele 3 veces imaginava que aquela voz era de Eli, y él pensaba que esa voz era de Elí, el sacerdote, até que Eli o ajudou dizendo: hasta que É o Senhor que Elí está lo te chamando. ayudó y le dijo, es el Señor quien te llama. Não somos nós, irmãos. No somos É o Senhor nosotros, que está hermanos, chamando você. es el Señor quien nos está llamando. E aí, Samuel recebeu a orientação de Eli, De ahí versículos 8 e Samuel fue 9 nos orientado mostra. por Elí, en el versículo 8 y 9 nos muestra esto. Ele orientou Samuel a que tivesse uma atitude Él le de dijo a ouvir a Samuel que voz do Senhor. tuviera una actitud para Samuel, escuchar la voz del Señor. quando o Senhor te chamar, responde. Samuel, cuando el Señor Fala, te llame, responde. Habla, fala, porque teu servo habla, ouve. Jehová, Quem é porque tu servo do Senhor siervo aqui? Diga amém. oye. ¿Quién aquí es siervo del Señor? Qual deve ser Dígame. a nossa atitude enquanto Deus fala? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando el Fala, Señor habla? porque o teu servo Habla, ouve. Vamos porque falar tu juntos? siervo, Fala, vamos a decirlo porque o teu juntos, servo habla, porque ouve. tu siervo oye. Irmão Pedro tem nos ajudado. Hermano Pedro nos ha ayudado Não en este seja asunto. insensível, No sea indiferente insensible e à voz do indiferente Senhor. a la Não voz del pense que Señor. não é com você. No piense que no es con usted. Não pense que é sobre outro. No piense que esto es para Deus está otros. falando com cada um de nós. Dios está hablando con cada uno de nosotros. Não sejamos insensíveis e No indiferentes. seamos Não pense insensibles e que é com o indiferentes. outro. Se No você pensemos que ouviu a esto es con voz el do otro. Senhor, tenha uma Si usted reação. escuchó la voz del Señor, reaccione. Nós precisamos nos dar conta, irmão, da seriedade Nosotros desse assunto. necesitamos ver cuán serio es esto. Precisamos entender o que está em jogo. Necesitamos entender lo que Os está capítulos en 3 e juego. 4 do livro de Hebreus Capítulo 3 y mostram 4 de Hebreos que nos uma geração muestran inteira que não una conseguiu entrar no generación descanso, entera no pudo entrar en el descanso, não herdaram a terra no de Canaã, heredaron la tierra de Canaán, embora tivessem recebido a promessa, que hayan porque recibido eles hubieran falharam recibido la promesa, em não ouvir a voz do Senhor, porque ellos em não fallaron en no oír la voz obedecer del a Señor voz do y Senhor. en no obedecer la voz del Hebreus, Señor. capítulo 3, Hebreos capítulo 3, versículo 7, assim como proclama o Espírito versículo Santo, versão 7. King James Por lo atualizada. cual, como dice el Espíritu Hoje, Santo, voy a leer la se versión King ouvirdes a James, sua voz, si não oyereis endureçais hoy su o voz, vosso no coração, como endurezcáis vuestros ocorreu na corazones, rebelião durante o tempo da como en la provação no deserto. provocación en el día de la tentación en el Versículo desierto. 12. Irmãos, Versículo 12. tende muito cuidado para Hermanos, que nenhum de que no vós haya en tenha um ninguno de coração vosotros perverso corazón e malo de rebelde que se afaste do Deus vivo. incredulidad para Versículo apartarse 15. del Dios vivo. Por essa razão é El que se versículo afirma, 15. hoje, Entre se tanto que se ouvirdes dice, a si sua voz, oyereis hoy não su voz, endureçais o no vosso coração, endurezcáis como vuestros ocorreu corazones na rebelião. como en la provocación. Versículo 18. E a quem Versículo jurou que 18. jamais ¿Y haveriam a de quienes ingressar no juró seu que no repouso? entrarían en su Ora, reposo, não foram aqueles que se resistiram sino a aquellos a que desobedecer. desobedecieron? Você consegue perceber a Usted logra seriedade ver que é aquí la ouvir e não seriedad obedecer a voz do Senhor? que es oír y no obedecer la voz del Señor. Primeiro nós precisamos ouvir, Primero nosotros necesitamos depois nós oír, precisamos obedecer. después necesitamos obedecer. Capítulo 4, versículo 2. En el Pois as boas capítulo novas 4, versículo foram 2. pregadas também a nós. Porque también Aleluia! a nosotros se nos ha anunciado la buena As boas nueva, novas também aleluya. foram pregadas a nós. Las buenas nuevas Tanto también quanto nos a han sido eles, entretanto anunciadas a mensagem como a que ellos, ouviram de pero nada no les adiantou, aprovechó el oír la palabra pois não foi acompanhada de fé por aqueles por no que ir a acompañada de ouviram. fe en los que la oyeron. Versículo 6. Portanto, considerando que Versículo ainda 6. faltam alguns para
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él a quem y antes foram aquellos pregadas as a boas quienes novas primero se les por causa da anunció la buena desobediência, nueva no irmãos, entraron por faltam causa de alguns para desobediencia. entrar. Hermanos, faltan Faltam algunos alguns. para entrar. Quem quer entrar? Todavía faltan algunos. Quem quer ¿Quién quiere reinar? entrar? Faltam ¿Quién quiere alguns. reinar? Faltan Fala assim: eu algunos. quero. Eu quero Diga entrar conmigo, no reino. yo Eu quiero quero entrar en entrar el no reino. descanso. Yo quiero entrar en el Faltam descanso. alguns. Todavía faltan algunos. Determina Deus, versículo 7, uma nova Versículo 7, oportunidade. otra vez Amém? determina un E día, chama de hoje. E hoy, declara muito diciendo tempo depois, por intermédio de después Davi, de tanto conforme tiempo por disse medio o de Senhor David, falando antes, como se hoje, dijo, si se oyere, ouvirdes a sua voz, não si endureçais oyeres o hoy vosso su voz, coração. no endurezcáis vuestros corazones. Irmãos, um coração duro é Hermanos, um un coração corazón duro cheio. es un corazón lleno. O irmão Paulo Braga nos ajudou Mi hermano na Paulo mensagem Braga 1 nos dizendo ayudó que a en el razão por mensaje que 1 diciendo os que la fariseus, razón os por la religiosos da que época de los Jesus, fariseos de la época de não Jesús conseguiam acomodar as palavras que ele falava, no era lograban entender porque las o palabras que él coração hablaba, deles estava era tomado, porque su estava corazón cheio. estaba tomado, João estaba 8, lleno. versículo 37, na versão King James Juan atualizada, 8:37, diz: en King James actualizada, eu dice, sei que sois a descendência de Abraão, entretanto procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. porque mi palabra no ha tenido Quem lugar aqui já dentro teve de a experiência ustedes. de precisar ¿Quién baixar aquí ya algo tuvo la importante experiencia no seu de telefone necesitar bajar celular, algo, descargar no algo desde el smartphone, celular, e você não de su conseguiu smartphone, porque estava cheio? y no lograr hacerlo Você já teve porque essa estaba lleno? experiência? Que ¿Ya normalmente tuviste esa você faz? experiencia? ¿Qué normalmente Esvaziar. hacemos en estos casos? Talvez Necesitamos você não vaciar. esteja conseguindo acomodar Tal as vez tú no palavras do estés Senhor, logrando porque escuchar o las seu rádio palabras está del cheio, Señor, porque a porque tu sua disco memória está duro está cheia. lleno, porque tu Não adianta memoria está comprar mais llena. memória. No vale la pena comprar más memoria. Nós precisamos é limpar o nosso coração. Nosotros necesitamos limpiar nuestro corazón. Seu coração está cheio? Tu corazón está lleno. Hoje pela manhã Hoy por la mañana eu levantei me levanté e fui ruminar a palavra. Antes y fui a rumiar la de começar palabra. a ler, o Senhor me incomodou. Antes de comenzar a leer, el Vai Señor limpar me seu incomodó coração. y me dijo, limpia tu corazón. E eu não queria incomodar minha esposa. Yo no quería incomodar a mi esposa, Fui até o banheiro me fui hasta el baño e comecei a limpeza. y comencé a limpiar mi corazón. Comecei a orar e Comencé a confessar ao orar Senhor y a os meus pecados, confesar al Señor por as mis intenções. pecados, E o Senhor começou a me limpar. por las intenciones. Enquanto isso, eu chorava e comecei a ficar congestionado. En ese momento yo E aí estaba minha esposa me llorando y incomodou, ya me perguntou: Você está empecé a com o nariz congestionar entupido? un poco. Y mi esposa me Não preguntó, é ¿estás con la possível. nariz tapada? É Le dije, possível. no, no es que estoy con la nariz tapada, es mi corazón que está Como tapado. está o seu coração, querido irmão, querida irmã? ¿Cómo está su corazón, querido hermano y hermana? Será que você também não precisa de um tempo como ¿Será que esse? no puede usted también tener un Está tiempo cheio como com o este? quê? Você ¿Le sabia está lleno con que qué? Satanás deseja encher o seu ¿Se coração? sabía que Satanás desea llenar su corazón? O livro de Atos, capítulo 5, El libro de versículo Hechos 3, 5, nos diz que versículo 3, Satanás encheu nos o dice que coração de Ananias. Satanás llenó el corazón de Ananías. Mas o Salmo 45 diz, versículo 1, de boas Salmo palavras 45 transborda o meu coração. dice, buenas palabras Nós transborda mi esperamos que no corazón. término dessa conferência, o nosso Nosotros coração, queremos que al final de esta que talvez conferencia tenha nuestro chegado aqui corazón, cheio que tal do vez que se haya llegado Satanás aquí colocou, lleno de aquello que Satanás que o nosso colocó, coração possa sair que nuestro transbordando corazón pueda de boas salir palavras do Senhor. transbordando de las buenas palabras del Señor. Nós precisamos pedir ao Senhor
que Nosotros sonde o nosso necesitamos coração, pedirle al Señor que son de nuestro corazón, que mostre, que lo como o examine salmista y disse, muestre, como Salmo el salmista 139, lo dijo en el Salmo versículo 24. 139, Vê se versículo há em mim 24. algum caminho mau Mira si hay en mí Tinha um algún irmão camino de maldad. lá de Brasília que foi fazer um Un hermano en exame Brasilia de rotina que fue a hacer com um un médico chequeo de oftalmologista. rutina con un cardiólogo. Ele veio a São Paulo visitar o filho, não é isso, irmão Él Leonardo? fue a São Paulo a visitar a Veio a su São Paulo hijo, visitar ¿cierto, o hermano? irmão Edson. Mi hermano E Edson. aí foi fazer um exame. Y ahí fue a hacer un Quando o chequeo. médico olhou como Cuando el estava médico definido lo o coração miró dele, o médico falou: você não y vai vio sair. la condición de su corazón, le dijo, no, usted no va a Você salir de precisa aquí. A él lo tratar hospitalizaron do para coração, tratar un porque senão problema ele poderia grave en su morrer. corazón, porque si no, él podría Ver morir. se há em mim algum caminho mau é ver se há em nós alguma Mira artéria si hay en obstruída. nosotros Amados irmãos, o algún nosso camino coração malo, ele es mirar si precisa hay en estar nosotros alguna arteria obstruida. funcionando 100% da sua Nuestro corazón capacidade, debe estar funcionando para que nós cien por possamos ciento en su bombear capacidad as para que palavras podamos do de esa Senhor manera a bombear todas las as áreas da palabras del nossa Señor vida. a todas las áreas de nuestra vida. Talvez algumas áreas da sua vida, da minha Tal vida, vez ainda não algunas tenham áreas de su sido vida o de mi alcançadas vida pelas aún palavras no do hayan Senhor, sido porque o alcanzadas seu por las coração não palabras tem del força. Señor, porque su corazón no tiene fuerza. Ele não consegue bombear as Él no palavras do logra Senhor. bombear las palabras del Señor. Talvez haja áreas na sua Tal vida que vez estejam haya ainda áreas en su vida que intocadas estén aún pela voz do Senhor. intocables por la voz del Señor. Aquela amizade que você já deveria cortar, Tal vez aquella amistad que debiste haber cortado hace un aquela tiempo, série que você não deveria aquella mais assistir, serie que usted no debería ver más, aquele relacionamento que seus pais já lhe disseram, aquel, aquella eu não relación que tus aprovo. padres ya te dijeron que no aprobaban. Talvez essas áreas ainda estejam intocadas, Tal vez alguna de esas porque áreas a no hayan voz sido do Senhor tocadas ainda não porque la alcançou, voz del Señor porque o aún seu no coração não está alcanzó, funcionando na sua porque totalidade. tu corazón no está funcionando en su totalidad. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus La com Biblia dice que todo nosotros o debemos nosso coração, amar a Dios con todo el 100% mesmo. corazón, con el Não cien por deixe um ciento del espaço no seu corazón. coração No deje ni siquiera un para aquele espacio de su Satanás coloque. corazón Agora, lleno por aquello o que de é o Satanás coração? coloca. Ahora, ¿qué es el corazón? Para não ficarmos com uma percepção abstrata acerca do que Para é o no tener coração. una percepción A Bíblia nos abstracta de lo mostra que o es un que é o corazón, coração. la Biblia nos muestra lo Eu que preciso es el saber corazón. o que é o coração. Usted y yo necesitamos saber lo que es el O corazón. coração é composto de 4 partes. El Se você não corazón sabe, está compuesto anote, de por cuatro favor. partes y si no lo sabe, O nosso anótelo. coração é composto da Nuestro nossa corazón está mente. compuesto, está conformado por la Pode anotar a base mente. bíblica também. Mateus Coloque capítulo la 9, base versículo bíblica. 4. Mateo O nosso 9:4. coração também Nuestro contém, corazón é composto pela nossa también vontade. contiene Atos la capítulo voluntad. 11, versículo 23. Hechos 11, versículo A 23. nossa emoção. Nuestra emoción. João capítulo 16, Juan versículo 16, 22. E a nossa 22. Y consciência. nuestra conciencia. Hebreus capítulo 10, Hebreos versículo 10, 22. 22. Sabendo disso, nós precisamos Sabiendo esto, agora, de maneira prática, nosotros necesitamos ahora depositar de as forma palavras do Senhor práctica em cada uma depositar dessas las áreas. palabras del Señor en cada una de esas O áreas que de é nuestro ser. depositar as palavras do Senhor na ¿Qué nossa es mente? depositar las palabras del Señor en nuestra mente? É permitir que as Es suas permitir palavras que influenciem sus os nossos palabras pensamentos. tengan influencia en nuestros pensamientos. A palavra do Senhor também precisa La alcançar palabra del a Señor nossa también necesita vontade. alcanzar Quais são nuestra os intuitos do voluntad. nosso coração? ¿Cuáles son las intenciones de Quais são nuestro as corazón? motivações ¿Cuáles que son las permeiam ele? motivaciones Vontade que lo obscura, moldan, lo agenda moldean oculta, algunas voluntades ocultas, una agenda segundo as oculta, intenções. según las O Senhor precisa intenciones? ganhar também a nossa vontade, El Señor necesita as también nossas ganar nuestra emoções, voluntad, os nuestras nossos sentimentos. emociones,
nuestros A sentimientos, nossa consciência nuestra precisa ser conciencia aspergida com o sangue de necesita Jesus. ser rociada por la sangre del Señor. Quando você é advertido, admoestado, Cuando usted recibe una quando você recebe amonestación, uma una palavra de advertencia, exortação, cuando recibe una palabra de você age. exhortación, ¿cómo Você fica realmente triste reacciona? e emburrado? Se entristece, Há pessoas se enoja. que são tão melindrosas Hay personas que que quando son alguém tan difíciles lhes faz uma que cuando admoestação, alguien ela se le da fecha una amonestación, e fica com um esta bico persona se maior do que o humano. cierra y se preocupa y se Sabe o pone que é isso, bravo. irmãos? Isso é um coração ¿Sabe qué es eso, impuro. hermanos? Es un corazón impuro. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nosotros necesitamos cuidar nuestro Você deve corazón. guardar. Sobre Guarda o teu toda cosa coração, guardada, porque guarda dele tu corazón, procedem as fontes porque da vida. de él mana la vida. Nosso coração, irmãos, Nuestro é a terra. corazón É a es una terra tierra, onde Deus deseja colocar a es sua una semente. tierra donde A Dios palavra de desea Deus colocar é su poderosa e semilla. capaz de La transformar a palabra de nossa Dios vida. es poderosa A y palavra puede profética tem sido transformar nuestra derramada vida. La palabra abundantemente profética ha sido sobre derramada nós. abundantemente Mas essa sobre palavra nosotros, precisa alcançar o pero esa coração. palabra necesita alcanzar Tem al que corazón. alcançar o nosso coração. Ella Toda semente tiene que precisa alcanzar de uma nuestro terra corazón. Toda para que ela semilla possa necesita de una fecundar, tierra para que ella pueda produzir. germinar, Nós temos ouvido que esse producir. ano é o ano da Nosotros frutificação. hemos escuchado que este es el año de la Deus espera que nós fructificación. sejamos frutíferos. Dios espera que nosotros Mas a seamos frutificação fructíferos. só ocorrerá, Pero la irmãos, se a palavra de fructificación Deus solo sucederá alcançar o nosso si la coração. palabra de Dios Nós precisamos ter alcanza um nuestro coração como o de corazón. Abraão. Nosotros Abraão necesitamos era a tener un nossa corazón como el referência. de Abraham. Ter um coração Abraham es nuestra puro. referencia. Corazón Um puro, coração receptivo ao que Deus fala. corazón Que se receptivo move al de hablar fé em de fé. Dios y que se mueve de fe Você en diz amém a fe. essa palavra? Usted dice amén a esto. Senhor Jesus. Señor Por Jesús, último, finalmente, guardar o coração de maneira prática. guardar el corazón de una É forma blindar os práctica nossos ouvidos e os nossos es olhos. blindar nuestros oídos Cuidado y nuestros com ojos. aquilo que você ouve. Cuidado Cuidado com con aquilo lo que que você usted vê. escucha. Os Cuidado con lo que olhos usted ve. e os ouvidos Los são ojos os y los receptores oídos sensoriais do nosso son coração. los receptores É por meio sensoriales de disso que o nuestro nosso coração é corazón. enchido. Es por medio de ello Guarde que os seus nuestro olhos, guarde os corazón seus ouvidos. se endurece. Guarde sus ojos, Seja sus oídos. cuidadoso. Sea cuidadoso. E eu quero terminar lendo com vocês Yo quiero Jó, terminar leyendo con ustedes Job, capítulo 22, versículo capítulo 22. 22, versículo Vamos colocar isso por 22. gentileza, aqueles que Por puderem. favor, levántense, Na versão King James aquellos que atualizada. pueden, en la versión King Vamos ler James actualizada. essa passagem com um Vamos coração a leer este contrito. versículo con un corazón Vamos permitir que contrito. e vamos pedir ao Senhor que essa seja a nossa Pidámosle al experiência daqui para Señor frente. Amém, irmãos? que esta sea nuestra experiencia de ahora en adelante. Vamos a leer todos Aceita, juntos. pois, a orientação que vem Toma da ahora boca de Deus. la orientación que Deposita viene de as su suas boca y palavras no deposita sus coração. palabras en el corazón. Deposita as suas palavras no Pon sus coração. palabras en tu Agora, para o irmão que corazón. está do seu lado, ora Ahora com dile essa al hermano de al necessidade, lado, para que as ora palavras do sobre Senhor esto, sejam para depositadas que las em seu palabras del coração e Señor no coração dele. sean colocadas en su corazón y en el de él también. Amém. Pode sentar.
Aleluia. Graças ao Senhor por essa palavra, muitos exemplos, Gracias al muitas Señor por pessoas, esta palabra, exemplos muchos bons, ejemplos exemplos de negativos, que personas, nos ejemplos ajudam a entender buenos, o ejemplos coração de Deus negativos, e que por nos que que ayudaron a Deus entender el espera de corazón de nós também. Dios y lo que Dios Agora vamos ver espera se de estão prestando nosotros atenção. también. Me falem Hasta el de momento voy a ver si están personagens prestando aqui que atención. o Gabriel mencionou. Vamos lá. Mencionen algunos personajes que Gabriel mencionó. Saul, Dígame algunos. Saúl, Davi, David, Samuel. Bom, estão prestando atenção. Samuel. Estão prestando atenção. Muito bom, Ah, bueno, muito bom. entonces sí están E aqui prestando nós vamos atención. falar de Muy bien. alguns outros também, reforçar Aquí algumas vamos a hablar de experiências. otros también Claro, a y gente sabe reforzar que algunas nas comunhões experiencias. que nos antecederam também, Y claro, las muitos homens, comuniones que nos mulheres precedieron, que muchos buscaram hombres, a Deus, mujeres clamaram a Deus, serve de que exemplo para nós buscaron a também. Dios, que amaron a Então, Dios, también com sirven base de ejemplo naquilo para que temos nosotros. visto na Son con palavra base en lo profética que nesse hemos visto semestre, en la palabra nós profética vamos en este continuar aqui. semestre, Corações vamos a corretos. continuar aquí. Nós vimos Un que corazón Deus correcto. trabalhou muito aqui o que é o Gabriel trabajó coração, a mucho função aquí lo do que es el coração, corazón, a las expectativa funciones de del Deus corazón, de cada la um de nós ser expectativa de sincero, uma Dios y de serva de cada uno de Deus, nosotros de os ser un problemas do siervo y coração una sierva de e a Dios, palavra los também problemas del corazón entrando no coração y la para palabra gerar también entrando en el arrependimento, corazón para gerar uma para reação, para producir gerar frutos. arrepentimiento, una reacción para el Nós temos que Señor y lembrar frutos para el Señor. que quando a Debemos mulher recordar Eva que decidiu comer cuando la da mujer semente, decidió do fruto, comer perdão, de da la árvore do conhecimento do semilla, del bem e do mal, fruto, del árbol ele del sem dúvida conocimiento foi del bien y maligno. del mal, Ele também y le mordeu ofreció esto a Adán, y él e también entrou no homem comió. o DNA ¿Qué entró en de el Satanás, hombre? El ADN a de genética Satanás, de Satanás. Era la para que entrasse no genética de coração do homem Satanás. a genética Era para que hubiera de entrado en el Deus, corazón del hombre mas entrou outra la genética, genética outra de DNA, Dios, outra natureza, pero entró otra estranha a Deus, genética, que se otro opõe a ADN, Deus, que otra odeia a vida de naturaleza Deus, extraña a que quer Dios, que se viver a morte. opone a Dios, que odia la Por um vida de lado, o Dios. Esa aspecto es do la mal da árvore muerte. do conhecimento do bem e do mal, Por que é un mais lado, el visível, aspecto mais del mal, del fácil. conocimiento del bien y del mal, que es más visible, tal Por vez outro más lado, fácil de que é mais identificar, sensível, nós pero por estamos otro lado, también un percebendo poco isso com más mais clareza sensible, agora nesses estamos últimos tempos, percibiendo o esto con más aspecto claridad en de estos últimos servir a días, Deus el conforme aspecto a nossa del própria bien, capacidade e sua servir a intenção, a Dios de sua acuerdo vontade. a Tudo nuestra isso tem capacidad o origem em intención y su Satanás. voluntad. Todo esto Parece se bom, origina en mas a Satanás. origem é ruim. Parece bueno, Lembra da árvore pero que su origen es Paulo mala. Braga mostrou para a gente aqui? ¿Recuerdan del Bonita, árbol que Paulo Braga nos mas presentó? Muy bonita, gera morte. Então pero isso é um producía alerta muerte. para nós e nós Esta es vamos, una alerta já grande com para Gabriel e aqui também, nosotros. tentar Ya con perceber Gabriel estuvimos como o viendo, nosso coração percibir foi aquí afetado, cómo foi nuestro deformado, foi corazón fue estragado afectado y por que fue esse DNA, deformado, que por fue essa semente dañado maligna por ese que começa a se ADN, posicionar por no esa coração. semilla maligna. ¿Cómo puede volverse un Tá? Eu ouvi corazón todos recto? vocês falando aqui que vocês querem ter Yo um escuché a coração varios de correto. ustedes Então mencionando vamos aquí seguir que ustedes nessa quieren linha tener un também corazón para que o Senhor vai correcto. falar conosco nessa Entonces segunda vamos a parte. seguir esta Tá? línea también, lo que el Eu Señor va quero a hablar con começar nosotros en com esta segunda a época parte. de Noé, Quiero os dias iniciar que con la época de antecederam Noé, ao dilúvio. los días Que que retrata também antecedieron os dias em que al nós estamos diluvio vivendo. y también Mateus presenta los días que 24, na estamos versão bem viviendo. desatualizada, 24, Mateo 38, 24, fala que nos 38 dias dice, que antecederam ao dilúvio, o povo los levava a días que vida antecedieron comendo, al diluvio, bebendo, el casando-se pueblo estaba e oferecendo-se ao comiendo, matrimônio, bebiendo, até o casándose y dia que Noé dándose entrou en na arca. casamiento, E as pessoas nem hasta el notaram, día que no entró en el arca. até que Y chegou o ellos no dilúvio e levou todos, entendieron hasta assim que vino el ocorrerá diluvio y se los a llevó a vinda do todos. Filho do Así Homem. será también la venida del Hijo del Como Hombre. que está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho? ¿Cómo está As pessoas usted casam en su escuela, en ou su não se trabajo? separam? Na sua Así escola están las você personas. ¿Me volta, caso o no volta, me caso? muda, ¿Me caso, me namora, separo? En volta, la escuela, bueno, faz o novia que con quer, uno, con el otro, bebe o que se quer, separa, hace lo que quiere, tem bebe os lo que vícios que quer. quiere, Esses tiene são los os dias vicios que quiere. que Estos antecedem a vinda do son Senhor. los Nós, días que essa geração, anteceden a la tem que ser venida uma del geração a Señor. perceber Nosotros, esta generación atenta tiene que a ser tudo que está una acontecendo. A generación conjuntura atenta a lo que está internacional, sucediendo. tudo muda tão rápido. Guerra, Esta parte, um esta cai, um organización governante cai, internacional, outro entra. guerras, un As gobernante coisas cae, otro estão entra. acontecendo de uma forma muito Las rápida. cosas están Isso sucediendo de mostra una um forma muy sinal, rápida. isso é um sinal do fim Esto dos tempos. muestra que es una Eu señal quero del aqui final abrir um de los parênteses para tiempos. falar sobre Yo quiero abrir un um ponto que paréntesis está nesse versículo, para hablar sobre para un punto pegar que está en este na época de versículo Noé
que era degradado en la época de Noé y continúa degradado en nuestra época. que é sobre Pero la o iglesia es casamento. diferente, que es sobre el matrimonio. Vocês lembram, domingo agora nós ouvimos Ustedes sobre recuerdan, o el casamento de domingo quem? hablamos sobre el matrimonio de quién? Isaac e Rebeca. De Isaac Isaac era filho y de quem? Rebeca. Abraão. Isaac era el hijo de quién? E De Abraão Abraham. tinha uma preocupação no coração dele. Ele Y poderia dar Abraham tenía una muitas preocupación en su recomendações para aquele corazón. servo Podría haber maior da dado casa dele muchas quando ele recomendaciones envelhecesse. para Né? ese siervo Podia ter falado muitas mayor, ¿no? Que coisas, representa mas al Abraão espíritu. falou, deu uma Podría haberle instrução. dicho muchas cosas, Eu pero não quero Abraham le dio que una o teu filho instrucción. Yo se no case quiero que com mi as hijo filhas dos se cananeus. case con las hijas de los Abraão cananeos. tinha tanta comunhão, coração tão Abraham próximo de tenía Deus, tanta conhecia comunión, tanto un a palavra corazón tan de Deus, cercano a Dios que ele sabia y a que su o coração de palabra, Deus era que él sabía que el se corazón de casasse com Dios essas pessoas, com essas mulheres. era que si se Isso casasen faria con com que o coração esas de Isaac mujeres, se esto desviasse haría de que el Deus. corazón de Isaac se Abraão tinha essa desviase de preocupação. Dios. Isso lá na frente, Abraham depois Deus tenía esa falou para o povo de preocupación. Ya Israel más por intermédio de adelante, el Moisés, Señor le dijo Deuteronômio 7, por medio de Moisés al pueblo de Israel versículos en 3 e Deuteronomio 4. 7, Vocês podem ler comigo versículos hoje. 3 y 4. Deus deu ese Dios le comando ao dio povo de Deus de não se esta misturar, não orden al casar pueblo de Dios homem de no com mulher, um emparentar povo que não é y de no Deus, dar a e las mulher também, hijas o mulheres, né, hijos, não se casarem com esses povos no que corrompiam o emparentarlos con coração, estos faziam pueblos, se desviarem porque de Deus. corrompían su corazón y hacían que se Nós temos uma desviaran preocupação también de Dios. Nosotros tenemos una hoje. preocupación. O casamento deve ser Hoy el para que você matrimonio sirva debe ao ser Senhor. para que usted Sirva com mais sirva al força ao Señor, Senhor. O sirva testemunho de con más casal é fuerza al forte. Señor. Testimonio al matrimonio debe Alguns ser más princípios que nós fuerte. queremos deixar para Hay vocês. algunos principios que nosotros queremos dejarles. Primeiro, Primero, princípio de casar com quem não vai desviar o seu coração. Esse é o principio, primeiro princípio. primero Eu não es sei quem casarse pessoa con é, alguien que no vaya a que homem desviar su é, suas corazón. irmãs, que mulher Yo é, no sé qué suas persona irmãs. es o Não qué sei hombre de onde es, vem. Mas se no sé essa de dónde pessoa vendrá, pero si esa não persona tem a fé que você tem, não tem a visão no que você tiene la tem, fe que como usted é que vocês tiene o vão la servir juntos ao visión, Senhor? no la Como é que vocês comparte vão con para a usted, ¿cómo va conferência a servir juntos ao juntos? Senhor? Como é que vocês vão ¿Cómo van a participar venir da juntos a una conferencia? da agenda ¿Cómo van a positiva? a participar de la agenda Como vão positiva? servir na casa de adolescentes? ¿Cómo van a servir en la casa de Como capitães, adolescentes? valentes de Como Davi? Como vão capitanes, mostrar o valientes de espírito de David. vocês, inculcar a palavra do Senhor viva que nós estamos ouvindo ¿Cómo hoje? vamos a Um quer inculcar ir la para a palabra del reunião, o outro Señor não viva en quer. nuestros Um quer ir para a corazones? Uno conferência, quiere ir o a la outro não reunión quer. y el otro no. Uno quiere ir a la Como vai fazer? conferencia, el otro no quiere. Hermanos, eso no va a Então, esse é um funcionar. princípio muito importante. Essa pessoa, Ese es un ela principio muy tem que te importante. ajudar a Esa servir ao Senhor. persona debe Se no começo ayudarle a alguém servir al colocar para Señor. servir o Senhor, Si desde el inicio isso es é um ponto de alguien atenção. Isso é um que te alerta de alerta. impide y te estorba servir al Segundo Señor, princípio, es un punto de alerta. aqui, Segundo principio. na verdade eu falei, né? Primeiro, quem não vai desviar o coração. Primero, Segundo princípio é que quem no desvíe su vai corazón. ajudar Y a segundo, servir ao Senhor. Esses são quien pontos muito importantes. le ayude a Amém? servir al Eu já Señor. contei da Son história puntos do muy meu casamento para importantes para vocês. recordarlos. Yo le conté la Tá? historia de Posso mi contar? matrimonio a ustedes. Tá. ¿No? Então ¿Se eu vou las puedo contar contar? rapidinho. Eis que um dia Ok. eu Un día estava incomodado com a situação. Eu não conhecia a vida yo da igreja, estaba não conhecia muito bem o Senhor, acomodado con una mas tinha situación. Yo no dentro de mim conocía la vida de la uma iglesia, relação ao no Senhor. conocía bien al Señor, pero E aí foi tenía un incomodado temor en mi porque corazón en veia relación a la palabra del Señor. namora com Estaba vai, incomodado né, porque veía mamizão, que el faz uno confusão, se fica noviaba bom, con el tal. Isso otro, acontece se ainda hoje ou relacionaba não? con este y con el otro. Sim. Esto sucede el día de hoy. Sí, ¿cierto? E aí eu lembro até hoje, à noite, no meu quarto, me ajoelhei ao Senhor, do jeito que eu sabia orar, né? Senhor, Yo un eu día me quero mais de arrodillé ti, de la Senhor. forma como Eu sabía quero te orar. servir. Señor, yo quiero una Não lembro esposa exatamente as que me palavras, ayude mas a meu coração servir. Yo no foi: recuerdo eu não quero exactamente, me lloré de la manera como casar yo sabía, para mim pero mis mesmo, respuestas me fueron, mis palabras fueron relacionamento estas. com Yo no me mulher, quiero casar para mí tem que ser mismo, algo no diferente. quiero tener esa situación. Eu preciso de Yo uma quiero mulher que me tener ajude, algo uma diferente en mi esposa matrimonio. Quiero tener una que esposa possa cooperar para que que eu me sirva, ayude, em nome de una Jesus, amém. mujer que pueda ayudarme a cooperar para servirte E en el aí, nombre de Jesús. Amén. algum tempo depois, eu não sei precisar, né? Algum, talvez ano, Un tiempo eu comecei a después, conhecer a vida da igreja. Lembro até hoje do pues dia, ya conocí la vida de la uma, iglesia. uma Recuerdo brisa hasta hoy do leste una brisa viniendo del este, entrando
entrando en el e local aquilo de reuniones de colocou la uma iglesia, aura num canto ali, había así en la um esquina brilho, un brillo especial, quase que uma voz dos céus dizendo: Eis a sua casi que una esposa. voz del cielo diciendo, he aquí tu esposa. Mas eu nunca esqueci. E aí eu confesso que eu não Pero lembro yo muita coisa nunca daquela reunião, não lembro olvidé. dessa Y cena, yo tá? les confieso que no Eu lembro que recuerdo estava mucho esa invocando o reunión, nome ¿ok? do No Senhor, recuerdo né? Estava ese día. Yo estaba invocando el meditando nombre nisso, del mas não Señor, lembro muito do que foi estaba falado conociendo la naquela vida de la mensagem. iglesia. No recuerdo mucho lo que Senhor, hablaron ese día en el perdoe. mensaje. Yo sé Mas que el talvez eu Señor ya esqueci se olvidó de eso. que o meu Pero yo casamento nunca é para olvidé que servir. mi O matrimonio dia que eu es para parar servir al de Señor. amar a palavra do En Senhor el día e que servir o yo Senhor, pare de meu amar la palabra casamento del virá ao Señor y fim. de servirlo, mi matrimonio Meus será una filhos, ruina. a minha Mis relação hijos, com a minha família mi será relación con mi um familia fracasso. será una ruina, será un Sempre norteou o fracaso. nosso casamento. E eu espero que Esto siempre seja fue el norte de assim nuestro também. matrimonio. Espero que eso también sea una realidad para E tudo que eu ustedes. falei aqui, ó, adolescentes, Y todo lo que yo hablé aquí, risca se você adolescentes, anotou, tá bom? Coloca uma por flechinha favor, para quando eu tiver coloque 18 una anos eu flechita. preciso lembrar disso, tá bom? Então os Cuando menores yo de tenga idade 18 años, necesito não recordar olhem de para esto. Los agora, menores de edad, tá bom? no, eso no es para Se o ustedes Senhor tardar, ahora. escreve lá. Se o Senhor tardar, Si el a sua Señor cabeça eu tiver tarda 18 anos, aí eu lembro su dessa palavra regreso y yo tenga e 18 aplico, años, tá bom? ahí yo Não voy é a para você recordar usar esa agora, palabra y la voy a vocês não têm aplicar. que Pero para ese pensar momento em no casamento es, nesse momento, porque en nada ese disso momento usted no em deben relação pensar aos en un adolescentes, matrimonio tá? ahora. No. E Isaac e Rebeca, eu Isaac queria y reforçar uma Rebeca, questão também. yo quería Ó, reforzar una Isaac é cuestión. Isaac, homens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isaac es Isaac. Isaac é Isaac, Hombres, você quiero não é decirles Isaac, algo. Isaac es você não Isaac. vale Usted no nada, es Isaac. tá bom? Usted no vale nada, ¿ok? Você precisa conquistar a Usted sua esposa. necesita Isaac conquistar a su ficou esposa. esperando, Isaac meditando, e esperó, a esposa chegou. meditó Não vai acontecer y isso su com esposa você, tá llegó. bom? Eso no Não va a vem com essa suceder con história de que, usted. não, No tranquilo, venga ahora pague con um esa preço. historia de que Você no, voy a precisa estar dar aquí valor. tranquilo. No, pague un Lembre-se, você precio, não vale nada. valorice. Você precisa dar Recuerde, valor à usted sua no vale esposa, nada. Usted tá bom? necesita valorizar a su esposa, ¿ok? Não sei se eu já contei para vocês também, né? No sé si yo ya les Eu já conté, pedi, talvez já esteja lá, vou fazer 18 anos de casado. Eu já devo ter ya pedido voy a cumplir 18 años de 999 matrimonio. mil vezes Tal perdão vez ya para minha pedí esposa. Sabe 999 quantas vezes eu mil já pedi veces perdão para perdón minha a mi esposa? esposa. ¿Sabes cuántas veces ella me pidió Não perdón? lembro, mas talvez uma, duas. Yo no recuerdo, pero también una o dos Porque veces. eu sei que Porque Deus yo deu ela sé de presente para mim. que E o que Dios vocês têm que me la dio aprender com como un Isaac? regalo. A Bíblia fala, Ustedes ele lo que amou tienen que aprender muito con a Isaac esposa. Então o es homem tem que que él amar amó muito. mucho a su Não esposa. é pouco, é muito. Entonces el hombre tiene que amar Certo? Como mucho a nosso la Senhor esposa, ama muito a como igreja. nuestro Señor Tá? ama mucho a la iglesia. De novo, adolescentes, esqueçam dessa palavra. De acuerdo, Mais adiante, aí, adolescentes, quando já for um olvídense de pouco esta mais maduro. palabra, solo anote Irmãs, y más adelante, cuando sea mayor, usted vuelve a ella. Hermano, Rebeca era diligente. Era uma serva Rebeca de era Deus. Eu não diligente, vou era una conseguir entrar, não vai sierva. dar tempo aqui. Yo no voy a Mas entrar aquí, no voy a é tener certo que tiempo, Abraão chegou ali pero para dar de Rebeca, cuando beber el siervo de Abraham llegó para os para camelos dos darle pastores. de beber a los Rebeca camellos, foi a única entre aquelas mulheres Rebeca fue que la se única dispôs a entre fazer aquellas coisas que eram muito mujeres que se cansativas. dispuso a hacer algo que Isso é uma realmente lição era para nós todos, agotador. a igreja, né? Esto es Rebeca una representa a igreja, lección, mas eu estou claro, la aplicando iglesia, isso para vocês, irmãs, Rebeca também. representa a la iglesia, Vocês pero estoy precisam aplicándolo también a servir ao las Senhor com todas hermanas. as suas forças, Ustedes necesitan servir al Señor con todas sus dedicadas, fuerzas, dedicar, preocupadas com o governo de Deus, dedicarse, confiando no preocuparse con Senhor, el gobierno andando de pela Dios, fé, um coração confiando en el voltado a Señor, Deus. andando por fe, con Aparentemente el foi o que ela corazón fez, vuelto mas eu hacia el tenho certeza Señor. que foi pela fé que ela Tengo la seguiu e se seguridad de casou que com lo que ella Isaac. hizo lo hizo por la Né? fe Então, y assim, siguió y se esperamos que as casó con irmãs também Isaac. tenham esse coração Esperamos que las diante hermanas do también Senhor. tengan este corazón Tá? delante del Señor. Aí, voltando agora para o tempo de Noé. Regresando Ó, al tiempo de então, Noé, Gênesis 6, ainda na versão King James Génesis atualizada, verso 6, aún en 15. la versión Viu o King Senhor James, que a maldade do homem Génesis 6, se havia 5. multiplicado na terra e que era Y vio continuamente Jehová que la maldad de los hombres perversidão era mucha en dos la tierra y pensamentos. que todo designio de los O pensamientos del coração não corazón estava de alinhado com o ellos coração de Deus. era continuo solamente el Olha mal. o versículo
corazón no estaba alineado con el de Dios. Mira el versículo 6, muy importante. Então o Quiero que Senhor ustedes atiendan a entristeceu-se esto. muito por haver criado Y se seres arrepintió Jehová de haber imperfeitos. hecho al hombre E en la esse tierra sentimento feriu y profundamente le o seu dolió coração. en su corazón. Deus tem um coração. Dios tiene un corazón. Gabriel acabou de Dios falar, tiene un certas corazón. coisas geram um sentimento de tristeza Gabriel no mencionó esto, coração muchas de cosas Deus e generan en fere o nosotros un coração de sentimiento Deus. de tristeza en el Dei corazón de alguns Dios exemplos aqui. y lo hieren y dio Essa é a algunos pergunta que nós ejemplos. fazemos. Y la Seu pregunta coração, a sua es, atitude, seus ¿su pensamentos corazón, su actitud, geram sus alegria ou pensamientos tristeza no coração de Deus? producen un sentimiento de alegría o tristeza en el corazón de Dios? Provérbios 11, versículo Proverbios 20, versão King 11, James atualizada. versículo Por favor, 20. vocês podem projetar. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. El Señor abomina a las Significa que personas ter um perversas coração de não corazón. só mau, Aquí el mas sentido de também no tener un sentido que ele corazón no não solamente tem, malo, ele é torcido, sino un ele não tem a corazón forma que adequada, ele é deformado. se Não é um tuerce, coração que se deforma, que no apto a tiene produzir una forma frutos, é um coração adecuada y es estéril. apto para producir Deus frutos. detesta. Da Es fundo do seu estéril. sentimento, Dios coisas que abomina esto. incomodam ele. Mire, Dios tiene sentimiento, hay cosas que Mas le aqueles incomodan, que andam em pero integridade de aquellos que coração andan são en sua integridad alegria. de corazón Fala para quem son está ao seu su lado. alegría. Seja a alegria do Senhor. Que o teu coração Diga al alegre o que está al coração de lado, Deus. sea la alegría del Señor. Queremos alegrar el corazón del Señor. Então vocês sabem a consequência. Deus Ustedes saben la trouxe o dilúvio. consecuencia. Dios trajo el diluvio. Embora toda aquela geração fosse corrupta, Deus Aunque toda lembrou aquella de uma pessoa. regeneración fuese corrupta, Deus el Señor se nunca acordó despreza um de coração alguien. correto. Dios Deus nunca nunca despreza um rechaza un coração corazón que se correcto, preocupa com as coisas nunca dele, rechaza un que corazón ama que se a preocupa con palavra las dele, cosas de Él, que que ama busca la ouvir palabra o viva que del ele está Señor, falando. que Deus busca encontrou oír uma lo que está pessoa. Quem hablando. Deus encontrou? Dios encontró a Um una homem. persona. ¿Quién encontró? A Ainda Noé. na versão King James, atualizada, por Aún favor, en la versión versículo King James, 8. Contudo, versículo 8, a Noé, o Senhor demonstrou sua graça e Noé misericórdia halló gracia aos ante los ojos de miseráveis. Jehová. Nós Nosotros temos que somos reconhecer isso diante do miserables. Senhor. Nosso Nosotros tenemos que coração reconocer esto delante del é Señor. incorreto, Nuestro corazón es tem o corrupto, es DNA de incorrecto. Satanás, tem a semente Tiene un dele. ADN de O velho Satanás, su homem está semilla. ali sempre El nos viejo assediando. hombre está Tem ahí siempre duas acechándonos. personalidades dentro de nós. Hay dos Uma luta personalidades dentro de constante. nosotros, una lucha Mas quando nós constante. temos esse coração de Pero cuando desespero, nosotros de tenemos ese suspirar pela corazón palavra do de Senhor, suspirar por la Deus palabra del demonstra Señor, el a nós a Señor sua nos graça e muestra também su misericórdia. gracia y Eu gostei dessa también versão su porque misericordia. na João Me gustó Ferreira mucho de esta Almeida, né, versión, revista atualizada, porque la fala versión que Noé achou João graça, Ferreira de mas aqui Almeida mostra que veio, dice essa que graça no veio halló porque gracia, Deus quis pero demonstrar aquí isso. Não muestra foi o que mérito esa dele, gracia não foi vino de porque ele Dios, era no fue su tinha um mérito, comportamento bom, mas foi porque no ele fue tinha um porque él tenía un coração comportamiento, desesperado sino pela porque él palavra do tenía Senhor un e corazón obediente à palavra do desesperado Senhor. por la palabra del Señor y era obediente Mas a Noé, ella. aqui eu queria ajudá-los também. Pero Noé aquí quería ayudarlos un poco. Puxa, construiu uma arca. Quantos anos mais ou menos Noé Noé demorou para construyó un construir essa arca? arca. ¿Cuántos 100 años anos. más o menos Noé se demoró Construiu uma construyéndola? arca 100 no años. meio do nada. Construyó Não un era um arca estaleiro, não de era la nada. um porto, não era um lugar que tinha acesso ao mar. Esto no era un astillero, no era un Aquele tamanho, puerto aquela que estrutura, tenía com acceso al aquelas mar. Con instruções ese diante do tamaño, Senhor, con o esa povo estructura, con aquellas zombava. instrucciones delante del Señor, el pueblo Infelizmente, se burlaba isso de talvez Noé. trouxesse um sentimento de solidão Esto realmente tal vez produjo na en sua Noé un escola, sentimiento de no seu soledad. trabalho, na En sua su faculdade. escuela, en su trabajo, en su Às vezes você se sente universidad. sozinho, não sente? Você já Algunas perguntou o veces que usted você se está siente fazendo? solo, ¿cierto? Usted ya Estou se preguntó, ¿yo vivendo qué no estoy meio dessas haciendo coisas. aquí? ¿Qué Mas estoy lembre-se, viviendo en medio de não estas está só. cosas? Pero Deus recuerde, está usted andando no com está você. solo. Dios está Deus está andando andando con com usted. você. Dios está andando con usted. Abraão, Isaías Abraham, 51:2, um versículo que a gente, Isaías não, o irmão Pedro 51:2, trouxe para nós, descortinou esse versículo. hermano Pedro lo 51:2 fala: mencionó. Abraão, vosso pai, 51:2 e para dice, olhai para Abraham, Abraão, vuestro vosso pai, e padre, para Sara, mirad que vos a deu a Abraham, luz, vuestro porque ele era padre, o y a único Sara, que filho. os dio a luz, Ele era o porque único cuando filho no dos era seus más irmãos, o que único
uno solo, era el único que buscaba a Dios, el único que lo buscaba en aquella generación Jovem, idólatra. adolescente, talvez você seja o único Joven, aqui. adolescente, tal vez usted sea el único en Você é ese lugar. diferente. Usted es Abraão, diferente. também na Abraham, mensagem de domingo que nós ouvimos, quando ele foi también falar el com os mensaje filhos del de domingo Et cuando el que para escuchamos buscar cuando él fue a hablar con los sepultar hijos Sara, de él, sua esposa para já, buscar y sepultar a Sara. Su ele esposa precisava ya de um había lugar, ele fallecido. quis pagar um Él preço digno, necesitaba de un e lugar, foi falar quiso com os filhos de pagarlo, Et. O que ele falou? fue a hablar con los hijos de él. Alternativa ¿Y A, qué le dijeron? eu sou Abraão, La opción A, sou yo pai de soy Abraham. vocês. Alternativa B, eu sou Alternativa B, Abraão e yo estou meio soy que Abraham. juntando com vocês, já sou Estoy cidadão desse mezclado aquí teu con povo. ustedes, yo soy Alternativa C, ciudadano de eu su sou Abraão, pueblo. sou Alternativa C, estrangeiro yo soy nessa terra. Abraham, soy Qual foi? extranjero en esta tierra. C. ¿Cuál fue la opción? Você, C. jovem, adolescente, vocês são Usted joven y estrangeiros, adolescentes, peregrinos. ustedes son Esse é aquele extranjeros, desconforto. peregrinos. Tienen que Quando nós tener estamos cierta aqui nessa incomodidad terra, o nosso cuando están conforto, aquí en esta a tierra. nossa alegria, a nossa paz é quando a Nuestra gente está junto com os comodidad, irmãos, nuestra não é? alegría, nuestra paz es cuando estamos Ali, junto a los nós hermanos. estamos junto com aqueles Ahí da nossa estamos pátria celestial, juntos aqueles en que têm a nuestra mesma patria nacionalidade, celestial. aqueles que amam Aquellos que o tienen la mesmo misma rei, que estão nacionalidad, debaixo do mesmo governo, aquellos que aman el que mismo seguem só a rey, que palavra do aman Senhor. el Mas mismo gobierno, que son esse conducidos por la sentimento, palabra del esse Señor. sentimento sempre vai Ese ter. sentimiento Sempre mientras terá. estamos en el mundo siempre lo Somos tendremos. peregrinos, Somos extranjeros, somos somos únicos que peregrinos, buscam a Deus. somos únicos, los únicos que buscan a Dios. Quando andamos com Deus, há um testemunho, Cuando uma atitude. Por andamos um con lado, Dios hay un Abraão falou testimonio, para eles: una eu sou actitud. Por un estrangeiro. lado, Por outro Abraham lado, les dijo, yo os soy filhos falaram extranjero. sobre Abraão: Por otro lado, Abraão, ¿qué você é dijeron? príncipe Abraham, de Deus. usted es príncipe de Dios. Nós não somos quaisquer pessoas. Nosotros no Irmãs, somos cualquier persona. vocês são Hermanas, princesas de Deus. ustedes son Irmão, você é princesas de príncipe de Dios. Deus. Hermanos, ustedes son príncipes de Você Dios. não é qualquer mulher. Você não Usted é no es qualquer cualquier homem. mujer. Usted no es cualquier hombre. Eu já contei para vocês a história do cabelo azul. Yo ya les conté la historia Meu del cabelo cabello azul, azul? de Não? mi cabello azul. Não sei se eu conto, André. Yo no sé si la cuento, Andrés. Vai cortar esse trecho depois? Después usted edita este Não, vocês vão pedacito, ver o que aconteceu então. pero van a saber qué Eu, fue lo que sucedió. adolescente, de novo, não conhecia o Senhor como Yo vocês era conhecem, não tinha adolescente, casa de acuerdo, no lo adolescentes. conocía, no conocía al Señor como ustedes lo Mas conocen, ¿no? No um había dia casa de veio uma ideia adolescentes. e Hay adolescente eu não sei un por que, gran mas día, tinha me surgió uma una ideia super brilhante dentro, idea. né? Los adolescentes, yo no sé Mas o por que qué es que todos los acontece é días que tienen Gabriel uma ideas vez falou comigo, brillantes. até No o, sé qué es lo que o pasa. Gabriel una vez formato, nos né? dijo, Entendam bem, até o yo creo que me voy a cérebro não está equivocar, totalmente pero formado, né? creo que A el parte cerebro aún no frontal, está, né? cerebro Então, no está aún de forma formado, que la parte precisa frontal, da corteza palavra frontal. para dar Y discernimento e entonces por maturidade eso para el nós. joven É por isso necesita que o nosso de la discernimento. palabra Mas os nossos para tener adolescentes são discernimiento y diferentes, tomar né? decisiones. Es por eso nuestra Vocês já têm desesperación. Pero nuestros muita adolescentes son maturidade diferentes. por conta da Ustedes palavra ya de Deus. tienen mucha Mas eu não madurez, tinha. Aí um producto de la dia veio palabra uma de ideia, Dios, pero yo no la olha o que tenía. Deus fazia. Hay un día vino Comecei una a pintar super o idea, cabelo de azul. vi a varios amigos haciéndolo y yo dije, me voy a pintar el Aí cabello fui de lá, azul. comprei o material Ahí lá, acho que fui, era uma caneta, não me lembro compré exatamente. material, Fiz creo um que era, desenho no meu. sé, un Aí marcador meu coração con un falou assim, ó, amigo. Ahí mi só avisa a sua corazón mãe, me dá uma dijo, avisada na sua mãe, solo para avísale a tu já, mamá né? para ver Aí eu qué es avisei lo a que mãe, ella só piensa. para te comunicar, vou Yo le pintar o dije, cabelo de azul. mamá, quiero comunicarte Ela que me voy a falou, pintar el cabello de azul. Le ela dije así falou, súper rápido. acho que não vai dar Y certo ella isso me aí, dijo, teu pai não vai no, deixar yo não, creo que vou ligar pro no seu te pai. va a ir bien con eso. Voy a llamar a tu Meu papá, pai él nunca ligou, te va a dejar hacer eso. Voy a llamarlo. Lo llamó y mi papá dijo, você sí, pinta e lo imediatamente siguiente, raspa de zero píntalo, o seu e cabelo, aí você inmediatamente chega em te casa, porque se rapas não tiver, y ahí meu llegas a amigo, la casa, o porque negócio vai si ficar feio para no você, não llegas vai querer entrar em rapado, casa. amigo mío, te va a ir súper mal, ni Aí eu siquiera te lembro, voy a dejar entrar a la casa si llegas parece con el Paulo cabello sendo pintado. privado do voto de Nazireu ali, né? Pareces con Pablo, ¿no? Mas Cierto tudo aconteceu, privado del graças voto a del Deus, Nazareno. pela instrução de Deus aos meus pais. Pero gracias a Dios por la Mas instrucción eu de pinto Dios a de través de azul, mis padres. vou Casi me contar lo para vocês. pinté. Ese es un ejemplo Vocês tonto lembram para do ustedes. brinco? También les Não? conté sobre el piercing. Eu acho melhor parar por aqui. Mejor no voy a contar esto. Outra que Deus me livrou. Outra que Deus me livrou Otra também. que Dios me Nunca libró. usei brinco, já De confesso otra que para Dios me vocês, libró. tá? Nunca, Mas deu nunca me vontade. puse un arete, pero Os tuve amigos ganas de usavam, hacerlo. tava
Mis amigos usaban arete, todos lo estaban usando porque es que yo no podía usarlo. caí naquele brinco, eu sabia que meu Casi papai ia caí en fazer isso aquel para a orelha, né? arete y yo Aí sabía que mis aquele papás brinco de nunca me iban a dejar proteção, perforar la oreja. você sabe do que eu estou Aquel falando, arete gente? de Eu acho que muitos presión, não ¿sabe? conhecem ¿Sabe de isso, cuál né? estoy hablando, no? Você sabe do que eu estou falando. Mas Se Deus também sabe me de qué livrou. estoy E hablando. foram muitas outras Pero de verdades eso para mim también Dios me estarem libró. Muchas na otras vossa palavra cosas de de hoje. las cuales el Señor me libró. Mas Mejor no voy a eu mencionarlas quero porque se falar para pueden vocês escandalizar. Pero ¿qué es lo que que nós quiero somos decirles? diferentes. Nós somos Nosotros somos príncipes. diferentes, Eu não quero somos deixar um príncipes comportamento de para vocês Dios. aqui de Yo tem no que fazer quiero isso, dejar un tem que fazer comportamiento aquilo, aquí de que mas tienen eu que quero hacer deixar um esto y sentimento no aquello, coração de pero vocês. quiero dejarles un Quando essas sentimiento en ideias su vierem, vocês corazón. precisam lembrar: Cuando esas ideas lleguen, eu tenho ustedes uma deben palavra recordar, no meu Señor, coração. yo tengo tu palabra Eu sou dentro de teu mi corazón. representante nessa terra. Señor, yo soy tu Senhor, eu sou representante teu en esta tierra. embaixador nessa terra. Señor, Senhor, yo soy eu tu sou tua embajador en esta embaixadora nessa tierra. terra. Eu Señor, não yo soy tu posso fazer qualquer embajadora en coisa. esta tierra. Eles Yo no podem puedo porque hacer não têm cualquier cosa. responsabilidade. Ellos pueden, ¿por quê? Eles não Porque vão no prestar tienen contas. responsabilidad. Eles não têm Ellos como no van a colocar aqui rendir um rei cuentas. para Ellos no defender, para tienen el honrar. nombre de un rey Vocês para têm. defender, para honrar. Vocês têm. Ustedes lo Então não tienen. caia nessas coisas, tá? Entonces, no Não caigan caia en estas nos cosas. exageros, na No moda, caigan en las né? Precisa exageraciones, en comprar la isso, precisa moda. comprar aquilo, e perfume para cá e tal, Necesita comprar e roupa esto, assim, e tênis aquello, el assim. perfume Não aquí o allá, precisa. y ropa así, el tenis, Claro, não los é para tenis viver como así. No, no lo selvagem, né? necesita. No, no va a vivir ahora Mas como un salvaje. lembrem desse princípio, tá bom? Que eu estou Pero colocando para vocês, recuerden siempre este tá? principio que les estoy Outra mostrando. coisa, palavrões. Algo más. Puxa, um príncipe de Deus Palabras tem um outro soeces. falar. Un príncipe de Nossos Dios tiene otro adolescentes, nossos hablar. jovens têm um outro Nuestros falar. adolescentes, nuestros São diferentes. jóvenes tienen otro Abre a hablar. boca Son e tem palavra diferentes. profética. Abre la Porque está boca y tienen cheio o palabra coração. O profética coração está porque cheio está de palavras. lleno el corazón de esto. El corazón está lleno de esas E aí palabras. eu quero também tocar num ponto importante com vocês, tá? Mais alguns. Quiero Tem tocar que ter um también un pouquinho mais de punto paciência. importante. Si tienen un poquito más de Rapidinho. paciencia, es súper Sobre a rápido. insensibilidade. Sobre la Insensibilidade. insensibilidad. Ontem o André falou pra gente sobre Ayer um dos filhos de Noé. Andrés nos mencionó sobre Que uno deu de los problema. hijos de Qual o Noé nome dele? que dio algunos Fala problemas. aí. ¿Cómo se llamaba? Cam. ¿No escuché? Quais eram os nomes dos três Can. filhos de Noé? ¿Cuáles eran Sem, los nombres de los Cam 3 hijos e de Jafé. Noé? Sem, Can y Jafet. Cam participou do dilúvio. Fe. Can Cam participó del ficou diluvio. todo aquele tempo dentro da arca. Ele viu as coisas acontecerem. Cam estuvo todo el tiempo Ele viu cerca del a arca destruição. y vio todo lo que sucedió. Ele Él viu vio la destrucción. Deus preservando aquela família dele. Él Qual vio deveria ser cómo a Dios los atitude? Qual preservó. deveria ser o coração dele? ¿Cuál debería De ser su temor, actitud y su tremor diante corazón? de Deus. Un corazón de temor delante de Dios y Eu temblor. quero servir a Deus. Eu Wow, yo vi quiero como servir a Deus Dios. purificou. O meu Yo coração agora vi deve ser de cómo se alegrar a Deus. entristeció el Señor. Mi Mas Cam, corazón ahora debe ser aquel que igual Cam, agrada, não fala alegra com a clareza, Dios. mas a Pero palavra viva Cam, do aunque Senhor la me Biblia no mostra que mencione Deus esto claramente, la palabra viva del ele Señor y ele la não tinha um revelación que el Señor coração nos dio nos sensível a muestra Deus. que él no tenía un corazón Naquele sensible a episódio com o Dios. pai dele, né, que eu não vou Aquel entrar aqui episodio agora, con vou su entrar nos padre, outros no detalhes, lo voy a mas repetir, ele no voy a entrar en los expôs a desnudez detalles, do pai. pero él expuso la Talvez ele desnudez de tenha su padre. zombado do pai, Tal vez él se haya sabendo de tudo burlado que de o su pai estava padre naquela y situação. fue a cortarle a E los ele hermanos perdeu que el papá eles, estaba en esa né? situación, Não embriagado. foi correto o coração dele. Não foi No correto. fue correcto su corazón. Os irmãos, o que fizeram? De Los costas, hermanos, né? ¿qué hicieron? Quiseram Entraron cobrir de a nudez. espaldas andando Mesmo hacia que os atrás y homens cubrieron la estavam à nossa desnudez de su frente, padre. mesmo que Aún são los hombres que os están a nossos nuestro pais frente, en espirituais, nuestra da frente, carne nuestros mesmo, padres espirituales o estavam à aún nossa nuestros frente padres naturales cometendo erros, que nós não están delante devemos, de tá? nosotros, si ellos cometen errores, nosotros no debemos Não exponerlos. devemos. ¿Por qué? ¿Quiénes somos Nós os nosotros? guardamos, Nosotros los cubrimos, certo? Isso é oramos, los muito importante. guardamos, E ¿correcto? por Esto conta es dessa muy atitude importante. dele, a Y de família dele acuerdo a foi esta amaldiçoada. actitud, O filho la dele, familia de Canaã, él fue e a sua descendência se maldita. tornaram problemas para Deus. Sus hijos, Canaán, fueron Por outro lado, nós temos um problema para exemplo que Gabriel Dios. já falou aqui, Por otro lado, um homem nosotros tenemos un segundo o ejemplo que coração Gabriel de ya Deus. Qual o nome mencionó, dele? un hombre según el corazón Davi, de Dios. ¿Cuál es su nombre? certo? David. Davi. Davi, David, a Bíblia mostra, primeiro livro de la Samuel Biblia 24, 4 a muestra 6, en que Samuel os amigos 24, de 4 Davi al falaram 6, para ele, olha, que los eu vou amigos de te David le anointar, dijeron, você vai ser rei, Davi, te ungi. Lembra ya, dessa mira, história? David ya lo había comentado, ¿no? Porque Os ya le habían amigos dicho que vas a que ser rey, estavam te no entorno ungí. de Davi falaram, Y los Davi amigos que teve a estaban chance de alrededor, en nascer el entorno dentro da de vila él, de
cuando él tenía la oportunidad de matar a Saúl dentro de su tienda. Mátalo, David, el Señor lo entregó en tus manos. Pero David era tan íntimo que David conocía el corazón del Señor. David conocía la voz del Señor, conocía los pasos del Señor. Utilizando as palavras de hoje, fazia David, utilizando las imersão, palabras de hoy, él hacía ouvindo inmersión, aquilo que Deus queria falar escuchando na palavra. aquello que el Señor quería hablar por medio de la palabra. Davi Él era fazia gritos de íntimo del guerra, Señor. não Él só hacía por gritos de fazer, guerra, mas aquilo no solo enchia o por coração dele de hacerlos, força pero eso para llenaba batalhar pelo su Senhor. corazón de fuerza para E batallar aí, por el Señor. eu vou ler versão King James também, por favor, Ahí se voy a alguém leer la puder versión utilizar. King James, Primeiro livro de Samuel 24, primero Samuel 24, eu acho que aqui é o versículo 4, né? versículo 4. Isso, ó. Davi se levantou em silêncio, cortou a ponta do manto de Saul Entonces e los hombres de prostrou-se. David le 5. el Sucedeu, 5. porém, que depois senti Davi Después de bater-lhe esto o coração. se Você turbó já el sentiu corazón de alguma vez? David. Você está para fazer alguma coisa e teu coração Usted ya bate assim? sintió que usted va a Nossa, hacer algo y su óbvio, o coração corazón dele estava se batendo turba mais y vezes late con para más falar, fuerza. Claro. que bateu de uma forma diferente. Já sentiram isso? ¿Qué es lo que quiere hablar el Deus Señor falando cuando usted está leyendo y no siente coração. que late? Ese A es el Señor hablando, origem ya lo desse trecho sintió. aqui, esse bater o El coração, origen de é ese o coração de segmento Davi o aquí es fez. esta parte, el Doeu corazón no coração. de E David Davi não fez, porque ele sabia que aquilo se não hirió, vinha se de Deus. turbó, le Ele podia ter dolió feito. y él no lo Que hizo desastre porque seria. sabía que no venía del Señor. Si él hubiera hecho esto, hubiera sido un É o que o desastre. coração precisa ter. Precisa Nuestro estar corazón sensível ao Senhor, necesita tá? estar Tem sensible algumas al coisas Señor. para a parte final, Puede saltar algunas cosas. mas duas pessoas aqui, o publicano Otras e o personas, fariseu. el Lembra dessa história? publicano y el O fariseo. publicano ¿Recuerdan esa e o historia? fariseu. El Adolescentes, publicano y el jovens, fariseo. nós sentimos que às vezes há Yo uma creo dificuldade em nós nos que a arrependermos. veces hay una E nós dificultad en aprendemos nosotros de uma frase, arrepentirnos ouvimos y nesse aprendimos semestre, que é o una arrependimento frase que escuchamos é a este melhor forma semestre, de nos que desconectarmos da que el natureza de Satanás, arrepentimiento do es reino la de mejor Satanás. manera de O arrependimento librarnos é a melhor del forma. ADN E essa de história do Satanás. publicano e do fariseu, Esa historia del Lucas publicano y el 18, fariseo, versículo 9, começa ali. O Lucas fariseu, 18, ele desprezava, 9. né? É uma parábola El que Jesus conta. fariseo Então o fariseu despreciaba, desprezava, menospreciaba criticava, a los se achava otros, melhor, los servia criticaba, melhor. él se creía el mejor, servía E mejor. vamos lembrar, Abraão tinha um coração puro. Ele Recordemos, não queria Abraham tenía un espirituais, corazón ele não queria puro, él no aparecer, tenía ele não queria ser o intereses melhor, personales, ele só queria servir o él Senhor no com quería ser el simplicidade no mejor, coração. Mas él esse solo quería fariseu, servir al Señor con pensava sencillez que de fazendo corazón. muitas coisas para Pero Deus, este o tornaria melhor fariseo e pensaba que lembrando, haciendo o muchas cosas publicano, para não el sei se Señor, todos compreendem aqui, né? Ele lo era haría mejor cobrador que el de impostos. publicano. El Esse publicano publicano era un estava recaudador de a impuestos, serviço do Império publicanos en Romano. aquella época, al servicio del Todos imperio odiavam romano. ele, porque ele cobrava imposto. Todos lo Muitos odiaban. ¿Por qué? extorquiam, Porque él eram recaudaba corruptos, los eram impuestos. chamados de Muchos traidores. eran corruptos, Como é que o corruptos los publicano llamaban de traidores. orou? ¿Cómo fue que el Ele era. publicano oró? Pode ir um pouco mais para frente, vai no versículo 12, por favor. Lucas Vamos al 18, versículo 12, 12 13. de Lucas 18, O 12, el publicano 13. estando em pé, El longe, publicano ele não estando era bem aceito, não era lejos, bem visto em versículo Cafarnaum. 13, él no era Não bien ousava nem recibido, ¿no? ainda No levantar quería os ni olhos ao aún céu, alzar los mas ojos al batia no cielo, peito e dizer: sino que se golpeaba Ó el Deus, pecho diciendo, se Dios, propício a mim. sé propicio a No mí, sentido de expiação, de derramar pecador. o sangue, Esto tiene aquí el sentido de sacrifício. Eu não sou expiación, digno, eu não consigo. de Preciso satisfacer de la Cristo justicia, ¿no? Derramando como meu la perdão, sangre. como meu Yo perdão. necesito a Eu não Cristo consigo como nem mi olhar para Deus, redención, como mi de tão redención. Yo ni pecador siquiera que eu sou. puedo mirar a Dios Vocês de precisam cuán ter esse pecador sentimento. yo soy. Ustedes tienen que Seu tener este coração não pode se sentimiento. envolver. Su corazón no puede tener Às vezes eu soberbia. estou tão compungido diante do Senhor que eu sinto Algunas que eu veces preciso estoy tan deitar no chão arrepentido delante del para me Señor arrepender, porque que yo siento que eu necesito queria passar acostarme en el por suelo para onde não arrepentirme, tem lugar porque yo mais quería baixo. atravesar el suelo Não, buscando un lugar más aqui, bajo, porque né? no hay algo más É o bajo que el coração. suelo. Então Deus Así es mi aqui corazón. ¿Lo entiende? honra esse tipo de Aquí coração Dios do publicano. honra ese tipo de corazón del publicano. E agora sim, terminando, Y ahora para nós finalizar, quando nos arrependemos, precisamos por um cuando lado nos sim, arrepentimos, nos necesitamos por arrepender un lado, e sí, derramar arrepentirnos, diante do Senhor, mas por outro derramarnos lado delante del precisamos Señor receber a
pero por otro necesitamos recibir la palabra. El arrepentimiento aún no es completo. Si usted se arrepintió, arrepiéntase rápido también, ¿no? Abraão teve suas falhas. Cayó en Davi teve algo. falhas. Mas Abraham eles se arrependiam. O falló, David coração también, deles, pero ellos se preste atenção nisso lá arrepintieron. embaixo. O Su coração deles não corazón, y hoy esteve lo aprendimos en la comunión, diante do Senhor abajo, na jornada su da fé. corazón Um coração de arrependimento estaba sincero e vivo puro. en la Quando jornada, você en el estiver no camino de caminho, la fe, porque era un talvez corazón de Gabriel colocou arrepentimiento vários pontos. puro. Eu aqui En ese coloquei momento, alguns. Gabriel mencionó varios Deus puntos. Yo falou también para você, complementé se otro. arrependa de Si todo o Dios seu habló, coração. le habló, Não arrepiéntase de todo espera su corazón, chegar con lá no todo seu su corazón lugar. ahora. No espere llegar Aplica a Efésios su localidad para 5, arrepentirse. 26, La 27. palabra en Efesios 5, Deus 26, entregou 27. por meio do Senhor Jesus a igreja Dios para entregó que por a medio del Señor santificasse, Jesús sendo-a para purificada por santificarla, meio da habiéndola lavagem da purificado en el lavamiento palavra. del agua Ela por la lava, palabra. ela La purifica, ela palabra nos lava, santifica. nos purifica, Não é nos comportamento, santifica. não é No exterior, es não é un aparência, não é comportamiento, no es aparência. algo Você sabia que exterior, você não tem no es una força apariencia, haz esto o nenhuma na fé? aquello. Eso no tiene Não adianta fuerza, nada. É a no vale la palavra pena. crescendo, La germinando, palabra, frutificando, cuando crece lavando y cada um de germina y vocês. fructifica, Por lavando isso, é cada esse uno de desespero nosotros. de Por fazer com eso que vocês es amem nuestro e anhelo, busquem nuestra a palavra desesperación de de hacer todo o de que coração, ustedes da amen boca y para fora. busquen la palabra de Porque todo a palavra corazón, tem no esse de la poder. boca para A afuera, palavra, conforme porque Hebreus la palabra 4, tiene ese poder, ela discerne, la ela palabra según separa, ela Hebreos mostra. 4, ella Isso é do Senhor. discierne, Isso separa, aqui é o velho muestra. homem. Ela te deixa Eso es del sensível. Señor, eso es el viejo hombre, ella te deja Sente um sensible. pouco de orgulho. Cuando usted Eu vou dizer, siente un irmãos, poquito de eu sinto orgullo, orgulho le em voy a todos os decir, dias. hermano, yo siento orgullo Isso todos los acontece. días. Ou talvez Ustedes lo Deus mostre sienten. para mim, O tal vez conforme o Dios tempo me me deu mais muestra sensibilidade, a través del de tiempo, me dio perceber más que sensibilidad de orgulho percibir e todo dia que eu yo tengo preciso orgullo ser todos sincero. los días y todos los días necesito ser como el Então a palavra publicano. tem que lavar. La Eu palabra nos espero que debe essa lavar. seja a experiência de vocês ao longo de toda Yo a espero que semana. esta sea la experiencia de Senhor, ustedes ilumina, durante ouve a toda la voz, há conferencia. Señor, arrependimento, a ilumina, palavra escucha lava, la a voz, hay palavra encoraja, arrepentimiento, la palabra los lava, cresce la em palabra vocês anima, e ella gera crece muitos dentro de frutos, por ustedes um lado, y produce interiores, por muchos outro lado, frutos. Por un lado, exteriores, interiores, pessoas por para o Senhor, otro lado, exteriores, missionários, personas para engajamento el com as Señor, ferramentas, misioneros, amor pela compromiso obra con de las Deus. herramientas, Podemos contar amor com por essa la obra geração del Señor. Podemos contar con esta que tem um coração generación correto, que tiene un que corazón ama o Senhor correcto, de todo o coração, que que não aman al está Señor con interessado nas todo su coisas corazón, pessoais, que no está não interesado está en em las busca cosas de fama, de personales, poder, que de no está en dinheiro, de búsqueda de coisas fama, de materiais, poder, mas de que dinero, quer de cosas glorificar a Deus, materiales, que quer quiere servir al alegrar Señor o con coração integridad do en su Senhor, corazón, que ama quiere alegrar el a corazón voz del do Señor, Senhor, anda com Deus, ama la voz del Señor, anda com anda Deus. con Dios, Deus anda com você, anda con você anda Dios. com Deus, Dios anda con amando a usted palavra anda dele. con Dios, Amém? amando su Que o palabra. Senhor abençoe Amén. a cada um de vocês Que el nos Señor los próximos bendiga momentos aqui da nossa en los conferência. próximos Não saiam momentos ainda, tá aquí bom? de nuestra conferencia. No salgan todavía.